a mente não é um produto do corpo físico. A mente não é um produto dos nossos neurotransmissores cerebrais. O nosso cérebro físico é um aparelho que traduz os impulsos quânticos que vêm no nível mais profundo do campo mental. Se nós temos um computador, esse computador para funcionar vai precisar das peças adequadas e necessárias. É o que nós chamamos de hardware. A parte dura, né? Ou seja, os equipamentos que ele precisa. Mas basta isso? Não. O que eu vou precisar ter dentro dele? Os softwares, não é? Os programas. Aquilo que é a parte inteligente. A parte mole é a parte inteligente. É a parte maleável, que vai conduzir aquela parte dura no seu processo. A parte dura em nós é o cérebro físico, com uma mega potencialidade. Mas precisa do software, que são os impulsos que vertem da mente. Então, os movimentos do pensamento vêm da mente, passam pelo corpo físico e passam pelo corpo astral e alcançam o corpo físico através de um portal muito especial que nós temos no centro do nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Chamada por René Descartes como a sede da alma, é a glândula responsável por fazer o portal entre a vida física e a vida mental e a vida espiritual. Naturalmente que o corpo astral se comunica ao corpo físico em toda a sua extensão, mas tem na glândula pineal uma antena com sensibilidade magnética específica através dos seus cristais ali, que promove uma configuração magnética que faz reverberar as ondas de uma tal maneira que gera impulsos específicos para as diversas áreas corticais, gerando ativação ou desativação. De tal maneira que o que acontece no corpo físico é um efeito natural daquilo que vem da mente como um impulso magnético. Portanto, o pensamento gera ondas que vão se comportar dentro da dualidade onda-partícula, que a física quântica nos explica, e vão gerar efeitos no corpo e para além do corpo. E esta percepção é extremamente importante. Eu queria chamar a atenção disso com vocês. Pode apagar a luz aqui na frente, por gentileza? Eu trouxe umas ilustrações do artista plástico americano Alex Grey, que nos ajuda a compreender. Vocês acham fácil essas ilustrações na internet, no Google, ou no site dele, Alex Grey, com Y no final. E ele tem essa característica de fazer uma ilustração do nosso sistema integral. Então aqui nós vemos o sistema físico, não é? Os músculos aqui em vermelho, nós vemos os nervos em amarelo, nós vemos as veias em azul, nós vemos as artérias em vermelho, nós vemos os ossos nesse alaranjado, nós vemos o processo físico e vemos também os canais energéticos ou os meridianos ou as nadis, conforme diz a medicina chinesa, que circulam no nosso duplo etérico, aqui, como esses canais brancos, gerando os pontos de acupuntura que vocês veem ao longo do nosso corpo e também gerando os chakras energéticos. E aqui vocês veem também a realidade espiritual ou magnética. Vejam que deste ponto do centro do cérebro verte uma onda que se exterioriza de forma mais intensa através do terceiro olho que nós temos entre as sobrancelhas, que é o chakra frontal. Os chakras são encontros de meridianos ou nadis, formando um grande aglomerado energético que circula, que roda. É como se fosse uma praça, onde chega várias ruas, gerando ali um vórtice energético. E esse vórtice energético faz a transmutação de energias de uma natureza em outra. Então aqui se irradia a onda mental. Então a onda mental sai do corpo mental, lá do mais profundo, passa pelo corpo astral, magnetiza todo o corpo astral, magnetiza todo o corpo físico e se irradia de forma mais intensa através da glândula pineal para o exterior, gerando um campo magnético ao nosso redor. Percebem o campo magnético? Um campo mais intenso, imediato a nós, e um campo estendido que vai funcionar ao nosso redor. Emmanuel tem uma imagem muito bonita para isso, que ele diz: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento.
Olha que bonito essa imagem. A aranha escolhe aonde coloca a teia. Vai tecendo a teia de si mesma e vai colocando os pontos aonde queira. Mas a partir do momento que ela faz a rede, ela vive no centro. E ela depende daquela rede. Tudo que tocar a rede, toca a aranha. Tudo que ficar preso na rede é introjetado pela aranha. Não é? É ali que ela capta alimento, que ela se locomove, que ela vive, que ela dorme, que ela se protege. Nós, então, produzimos ondas mentais que se irradiam para o ambiente, criando campos magnéticos de variada natureza. Esse campo magnético vai buscar ondas afins, que estabeleçam sintonia, e vai atrair estas ondas e estas criações que sejam de mesma natureza. De tal maneira que nós estabelecemos associações com mentes encarnadas e desencarnadas, com criações mentais, com realidades energéticas. E passamos a viver em regime de rede, mergulhados naquilo que este campo magnético capta. Porque é ele que vai atrair ou que vai repulsar a realidade que a gente vive. Tudo depende dele. Nós criamos esse campo dentro de nós. E esse campo irradia para a vida. Atrai oportunidades ou repele oportunidades. Atrai pessoas ou repele pessoas. Atrai tipos específicos de pessoas. Não é? Então tem gente que fala assim, não sei o que me acontece, eu mudo de casa, eu mudo de emprego, eu mudo de cidade, eu mudo de tudo e nada muda. É porque para onde você vai, você leva a si mesmo consigo. E continuando a vibrar o mesmo campo magnético, continua a atrair a mesma natureza de coisas. Porque aquilo que determina a vida é a nossa postura interior. Percebam que este campo magnético, estas ondas que nós vemos irradiar, elas não são formadas apenas pelo pensamento. Elas são formadas pelo pensamento, pelas emoções e pelo sentimento. Porque pensamento e sentimento são casal de namorados que andam de mão dada o tempo todo. Emmanuel explica isso no livro Pensamento e Vida, dizendo que pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. E esse movimento está o tempo todo integrado. De tal maneira que ele circula o tempo todo. Então, o campo emocional, o campo afetivo, o campo energético e espiritual, o campo de natureza mental que nós estabelecemos, gera a vida ao nosso redor. E este campo pode ser harmônico ou desarmônico. Então, aqui vocês veem um campo de uma pessoa em oração. Vocês podem ver a glândula pineal iluminada, vocês podem ver a harmonia de um campo magnético vibrando dentro das ondas de largo alcance. André Luiz vai explicar para nós que existem diferentes naturezas de onda. As ondas de natureza superior, elas são super ultra curtas. Então elas têm baixa amplitude e alta frequência. São as de natureza superior. Elas ciclam rápido e elas têm grande poder de penetração. No entanto, as ondas de baixa frequência e baixa e alta amplitude são as ondas de natureza inferior, que são assim, ó. Então, quando vocês veem uma imagem como essa de um indivíduo em prece, ele está gerando ondas super ultra curtas, de alto poder de penetração, equilíbrio e harmonização. Por isso que a oração é algo extremamente científico. É algo extremamente poderoso. Não é? Eu, particularmente, digo para vocês de carteirinha, porque na minha vida a oração tem sido, de longe, a ferramenta mais prazerosa, mais intensa que eu já tive a oportunidade de experimentar. Não sei se talvez por uma sensibilidade mediúnica, uma maior facilidade de perceber os efeitos energéticos imediatos da prece, mas eu considero a prece como algo quase miraculoso. Nós médios somos meio esquisitos, então nós temos uma... E quando eu falo nós médios, é nós médios da minha laia, tá, gente? Ou seja, médium de prova, não é médium missionário, não. É os que estão trabalhando na mediunidade a serviço da própria autoeducação. Às vezes nós estamos com uma emoção intensa, assim, pegando fogo, com o pensamento acelerado, faz uma prece. Aquilo é como se tirasse com a mão. Quantas vezes eu já parei e falei assim, ué, cadê aquilo?
Estava aqui agora, né? Como se fosse uma multidão me sufocando. E de repente desaparece com a força de uma prece verdadeira, bem sentida. Por quê? Porque à medida que nós nos entregamos na prece a uma fé verdadeira que confia no Criador e que permite que Ele conduza, abrindo mão do controle, porque fé é oposta ao controle, então nós sentimos um movimento de conexão. Nós produzimos ondas ultra curtas que não vão muito longe, não. Mas a misericórdia do Criador faz com que haja o descenso vibratório daqueles outros que conectam conosco mais abaixo e que fazem a ligação com o mais alto. E assim nós temos a repercussão biológica disso, porque tudo que é vivido no campo energético vai se transferir para o campo físico, através dos chakras, particularmente para o sistema endócrino e para o sistema nervoso. Cada chakra está ligado a uma glândula e a uma parte do sistema nervoso. A maioria deles é o sistema nervoso periférico e 2 deles, o frontal e o coronário, ao sistema nervoso central. No entanto, tudo aquilo que tocar o nosso campo energético, tudo que a aranha mental e emocional captar na rede que criou, vai ser absorvida. Nós vamos alimentar-nos disso. Por isso a natureza do que criamos e a natureza do que vivemos é muito importante. Por isso educar a nós mesmos e os nossos pacientes para um hábito mental e emocional diferenciado é importante. Se nós recebemos no consultório a maioria das pessoas que quer apenas anestesia, então nós precisamos aprender a educar-nos para educar, para ampliar a consciência mental e emocional para uma outra percepção. Vocês podem observar que quem quer anestesia, na sua maioria, apenas lamenta. E quem apenas lamenta ainda não quer solução. Essa é uma frase de Bert Hellinger, que é um filósofo da constelação familiar, né, que é uma das áreas com a qual eu trabalho. Então, Bert fala, quem lamenta não quer solução. Por que não quer solução? Porque a solução custa um preço. A solução custa o preço de uma expansão consciencial, de uma responsabilização de si mesmo, de deixar de ser vítima, de perceber que precisa tomar uma atitude ou uma decisão. Ontem eu publiquei nas minhas redes sociais exatamente sobre isso, e é uma tirinha muito bonitinha que eu encontrei, em que tem um homem numa prisão, e ele diz assim, segurando uma chave na mão, e com a cabeça enfiada na grade, ele diz assim, estou preso nas minhas inseguranças. Aí aparece um balão com uma voz e diz assim, mas a chave está na sua mão. Ele olha para a chave, bota a mão para fora da cela, joga longe a chave, volta a segurar a barra e diz, como eu ia dizendo... Essa postura é muito frequente. Significa, eu abro mão da responsabilização, porque essa chave que a gente segura, que pode abrir a prisão, ela chama-se decisão. Responsabilização, pessoal. Eu posso até não saber como virar aquela chave ainda, mas se eu decido, eu corro atrás. Porque a decisão é o primeiro passo. Quem decide, corre atrás do que decide. Quando eu quis fazer medicina, eu não sabia ser médico, mas eu decidi ser médico. Então eu perguntei para mim mesmo, qual é o primeiro passo que eu preciso? Preciso passar no vestibular. Então a decisão me levou ao primeiro passo, que é, deixa eu me inscrever aqui num cursinho que me ajude a superar as minhas deficiências para que eu alcance ali na frente o objetivo de me ingressar na tarefa de aprender a ser médico. Ora, não é nada diferente das nossas circunstâncias do dia a dia. Decisão é algo libertador. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas eu decido que eu não vou ser mais vítima. Eu ainda não sei como fazer diferente, mas eu decido que eu não vou ser escravo mais desse comportamento. Então eu vou procurar quem sabe para me ajudar. Então eu vou procurar uma ajuda terapêutica que me ajude a conectar mais profundamente comigo. Então eu vou procurar alguém que me ajude a reconhecer recursos que eu tenha para lidar com isso que eu considero como sendo um problema neste momento insolúvel. Decisão é um passo extremamente importante. No entanto, custa um preço.